Olá, seja bem-vindo ao programa Longevidade em Foco. O programa de hoje vai ser um gostoso bate-papo entre Admilson e Eusébio. Vem com a gente! Bom dia a todos. Nós estamos hoje recebendo aqui, eu estou recebendo vocês aí na casa de vocês, o Admilson José Moraes, Papito, um grande amigo, a pessoa que eu conheci quando cheguei em Jundiaí, primeira pessoa que eu conheci quando cheguei em Jundiaí, e graças a Deus até hoje estamos juntos aí, estamos caminhando, e eu tenho muita honra e muita alegria em estar podendo dividir com vocês as histórias dessa grande pessoa, dessa grande família que é o Admilson, o Alair, a Érica e o Everton, meus amigos. Admilson. Bom dia. Bom dia, né? Bom dia. Você, grande ferroviário, né? Viveu muito nesse espaço todo aqui. Nós vamos dividir esse espaço nosso aqui em 3 blocos. Nós vamos falar de você, né? Um outro da sua vivência na Companhia Paulista, e um terceiro bloco para a gente encerrar aí falando do que nos linka, que é a memória. Né? Então vamos começar te ouvindo. Quem é o Admilson? Então, o Admilson é uma pessoa que nasceu em Jundiaí, né? Sou jundiaense. Minha família ela vem de uma junção entre Itália e Portugal, né? Portugal tem mais ligação na minha vida da ferrovia, né? E a Itália mais do lado da minha mãe, da minha avó, e também na vinda para o Brasil colônia, não é isso? Esse pessoal trouxe uma cultura muito grande que influenciou a minha vida, a vida da minha família, né? Você vai me dizer que é filho de um imigrante, de um tropeiro? Isso, então, nasce aí, né? O Brasil sendo recebido por essas pessoas, né? E traz, então, essa cultura que Jundiaí, eu acho que ela foi premiada, né, com esse pessoal que veio, e hoje a gente percebe, né, depois de uma certa idade, a gente acaba revivendo mais a nossa história, né, que quando eu entrei na Paulista, na FEPASA, já era FEPASA, né, eu não tinha muita noção do que era a história, porque a gente está preocupado. Mas antes de você entrar na FEPASA, viver, né? Antes de você entrar na FEPASA, uma vez eu li, escutei alguma coisa que você foi até sorveteiro. Nossa, a minha engraxate, risca-faca. Isso. Então, com essa cultura de português e italiano, né, a gente também lutou com a vida, né? Eu nasci no centro da cidade e meu pai não tinha muitos recursos na época, né? Então a gente começou a trabalhar desde cedo, né? Minha mãe, ela plantava, na época era as flores da dália. Então ela plantava as dália e depois, desde os 7, 8 anos, a gente já saía vendendo a dália, né? Até eu brinco hoje com meus filhos, né? Que a gente fala assim, eu batia nas casas e falava para as pessoas, você quer a dália? Não é? Estou vendendo a dália, né? Já quer, eu não estivesse dando, né? Eu não estou dando. Você não é nenhum Matusalém, né? Um super idoso. Isso. Mas acredito que as ruas de Jundiaí eram de terra. Era tudo. E aí, quando um pouquinho mais nessa idade dos 6 a 7 anos, né? Eu falo pro pessoal, eu comecei a vender água em cemitério, gente. Você entendeu? Na época, né, as viúvas iam no cemitério para lavar o túmulo, para cuidar, não é isso? E a água era longe para ir buscar. Entendeu? As torneiras tinham 2, 3 torneiras só. E aí então a gente pegava aqueles baldinhos de tinta e vendia na época, me lembro mais ou menos, eram 5 cruzeiros, né? Então vendia o baldinho, 5 cruzeiros. Então a gente ia buscar água e ajudava muitas vezes a viúva a limpar os túmulos, né?
E minha vida começa aí. Eu fui limpador, né? Vendia água, depois fomos vender vela. A vela, como é que era vendida a vela naquela época, no tempo do finados? A gente tinha que falar assim, o pessoal treinava a gente, né? Fala assim, ó, vocês falam assim, olha a velhinha, acende com fósforo e apaga sozinha. Olha uma coisa dessa. E aí, depois de vendedor, aí fui sorveteiro, né? Tinha uma empresa em Jundiaí que vendia sorvete, picolé, não é isso? E eu, desde pequeno, já ia lá, conseguia uma caixinha, 20, 30 sorvete, e ia nos campos de futebol, que tinha, né, vários campos aqui em Jundiaí, e a gente ia vender. E, acredito ou não, aquilo não era, meus pais não obrigavam a fazer isso, mas eu fazia porque eu queria ter o meu dinheirinho. Mas só que eu não conseguia, gente, porque eu punha na mente assim, pelo valor, eu vendia 5 sorvetes e chupava um. Então, quer dizer, a hora que eu ia devolver a caixinha, o dinheiro que eu tinha gastado, eu chupei de sorvete. Mais uma vez você foi vender sorvete no Campo do Paulista. E aí uma história, né? Você estava falando aí da medida, né, da anca do burro, né? Que é a medida, né? E meu pai na época vendia verdura na rua e tinha uma mula e uma carroça, né? E a gente, meus irmãos, um primo que morava com a gente, eles queriam andar de carroça. Na época não tinha carro, né? E aí, o que acontece? Eles queriam andar de carroça, pediu para minha mãe, dá uma volta de carroça aí. Mas não tinha como pedir. E aí, então, como eu era o sorveteiro, né? Vai ter o jogo Paulista e Ponte Preta. Vamos ver se consegue um carrinho, sei lá, uma caixinha, vamos lá vender, né? E aí ele ia junto. E aí a gente acaba embarcando numa história que, olha, chegamos lá na sorveteria, já tinham dado todos os carrinhos pro pessoal, só sobrou um carrinho antigo lá que ninguém queria meter, né? E aí a pessoa pega e me põe lá 200 sorvetes dentro desse carrinho, e aí sacrifício para pôr na carroça. Aí a nossa mula não passava no viaduto da ponte, ou tinha que vir aqui na Vila Rio Branco, que era a ponte, ou então o antigo túnel, que era na Duratex ali, na estação. Só que aquela medida do túnel foi feita para as carroças menores. E a nossa, como era maior, chegou na hora lá, não passava, gente. Foi riscando, se for lá no túnel, deve ter 2 riscos de fora a fora da roda, e ficou lá registrado lá a nossa passagem por ali. Para puxar isso. E aí, gente, eu chego lá no Paulista, gente, não tinha onde estacionar o carrinho de sorvete, de tanto sorveteiro que tinha. Aí eu acabei, né, vendendo lá 20, 30 sorvete, e aí a gente devolveu o carrinho, mas é umas coisas malucas que a gente viveu, né? Mas fora isso, depois fui trabalhar como ajudante de pedreiro, eu saquei peixe na colônia, daí a gente acabou indo morar lá para a colônia, né? E essa foi a minha vida. Depois, aos 14 anos, você veja, com 14 anos já tiro minha carteira profissional, já entro termino o 4º ano de grupo, né, que era difícil. Para mim estudar, naquela época era, né, tinha essa dificuldade. Então eu acabo terminando o 4º ano de grupo e aí entro na padaria Alvorada, que era uma padaria de nome na cidade e tal, e eu começo minha carreira profissional. Você me padaria. parece que foi um dos primeiros pizzaiolo, né? Isso. Mas isso nós vamos deixar para o nosso próximo bloco. Assunto. Tá? Beleza. Nós encerramos aqui essa vivência com a administração. A gente tem um rio de histórias. Será pouco tempo, mas vai dar para a gente conhecer algumas delas. De volta, vamos caminhar agora pelos caminhos de ferro. Não sei se você chegou a conviver com as vaporosas, ou já é de uma época mais moderna, né? Mas você tem uma grande e bela história na ferrovia, né? Na relação da ferrovia com a cidade, no momento que isso mais se importou, né? Até depois, tristemente, viveu o final da ferrovia, mas depois deixa para outro bloco o final da ferrovia. Tranquilo. Olha, Zé, a minha participação na ferrovia começa quando? Quando eu mudo, a minha família muda aqui para a Rua Prudente. Era uma casa no meio de uma chácara, onde futuramente foi construído o sindicato da Ferrovia da Paulista. Né? Chácara no centro da cidade. Uma chácara. Praticamente no centro da cidade. No centro da cidade, né? E naquela época, então,
mudo aqui, minha família muda aí. Eu, com 7 anos, fui estudar no Conde de Parnaíba e a minha vivência começa na ferrovia, a participar da ferrovia, por quê? Porque nós tínhamos aqui a Paulista e tínhamos a Sorocabana. A Sorocabana, ela descarregava os bois no frigorífico. Guapé. Isso, no Guapé. Que era também... Não descarregava lá. Descarregava aqui. Lá mesmo? Lá, em frente o Guapelma. O portão da Guapelma. E o que acontecia? E nós jogava a bola no Sororoca, onde começou o Paulista, não é isso? E a gente ia ajudar a tocar o boi para sair dos carros do trem, não é isso? Coisa de criança. Coisa de criança, para poder... Tá. E depois a gente pegava a rabeira do trem, porque ele ia estar na estação para limpar os vagões e tal, para ir embora. E a gente montava no trem quando começava a andar, e depois a gente pulava para poder, né, o trem pegar uma velocidade. E aí o que acontecia? Tinha aquelas torceiras de erva cidreira. E a gente se machucava. As torceiras de erva cidreira era para segurar. Linha, e era para segurar a linha, tudo, né? O leito, né? E aí, as raízes. Só que tem a dia que ela pegava muita velocidade e aí a gente ficava com medo de pular, aí tinha que ir embora até na estação e depois voltar a pé. Não é isso? Então minha vida com a ferrovia começa aí. Além da minha família ter ferroviário, depois saber disso. Então a gente conviveu com a ferrovia, com a Sorocabana aqui, a Paulista. A Paulista a gente via como se fosse o filho mais velho, né? Ou passava o trem, apitava, tudo, né? E aí a gente começa a conviver, né? Meus amigos, os pais deles trabalhavam na porteira, né? Aqui na São Bento tinha uma porteira, ali tinha outra porteira na abolição, não é isso? Então a gente conviveu, começamos a conviver mais com a ferrovia. E aí minha vida foi passando e tal, e quando eu me deparo já estudando no Senai, me formando, aí que eu vou entrar na ferrovia em 76, né? Já tinha acabado a Companhia Paulista, e aí eu entro na FEPASA, né? Na FEPASA, através de uma tia que trabalhava em São Paulo e tal, falava, vai abrir inscrição e tal. E aí eu já formado como eletricista no Senai, aí eu entro na ferrovia para trabalhar na seção elétrica, não é isso? E depois de saber que o meu avô aposentou na parte elétrica aqui. Então aí eu entro na ferrovia e eu começo como eletricista de manutenção e vou agariando. Eu acho, porque pelas condições que a gente viveu na ferrovia, eu fui a pessoa que mais rápido chegou numa chefia aqui na ferrovia. Porque a gente sabia, né, e sabe hoje, que para você ter um cargo dentro da Paulista, escala, né? O maquinista C, o cara ia aposentar, tá quase aposentando que ele ia ser um maquinista num nível superior, né? E eu entro em abril de 76, quando agosto eu já vou para a chefia, depois de 3 meses. Sem empurrão? Sem empurrão. Porque naquela época o que aconteceu? Quando saiu um tal de contratão lá, que os mais antigos estavam aguardando esse contratão para poder, né, aposentar com um dinheirinho melhor, e quando saiu, todo mundo quis sair da ferrovia. Então a ferrovia ficou sem mão de obra. E aí eu entro nessa época. Então eu entrei no momento certo, na hora certa e com a mente certa, né, com o conhecimento que eu tinha. E os mais antigos falaram, não, eu não quero a chefia não, porque eles falavam para mim, né, o menino aí é muito bom, ele tem capacidade, tá. Então eu devo muito, né, a minha carreira dentro da chefia, da companhia, aos pessoal que estavam aqui, que eles me apostaram em mim, né, que foi o Nelson Bego, o Bassan, o Toninho, né, e uma pessoa que eu não posso deixar de comentar aqui, que ele era o Sebastião da Silva 25, porque dentro da ferrovia já tinha 24, ele era o 25. Mas deixa eu fazer um parênteses, né, Edmilson? Você está colocando uma coisa que no mundo de hoje a gente está vivendo muito pouco, esse mundo de WhatsApp, de redes sociais, que é as pessoas olharem para o outro e reconhecer no outro uma qualidade, reconhecer no outro um valor e aceitar que isso é possível, né? Hoje você vê as pessoas uma esfaqueando a outra, uma atirando na outra, essa loucura, né? Por falta
de aceitar que as pessoas podem ser melhor, que o outro pode ser bom, que ele tem contribuição, né? E eu sempre passei isso para os meus filhos, né? A minha vida também, porque aqui na ferrovia eu tive um ensinamento de o que é ser realmente companheiro no serviço, né? Que quando eu chego aqui, eu chego com uma mentalidade de empresas que não tinha esse relacionamento. E eu chego aqui e encontro como se fosse uma família, entendeu? Então as pessoas que aqui estavam, eu já comentei, Nelson Bego, Zé Bassan, Bocaça, que é 25. o Sebastião da Silva, 25, não é isso? Essas pessoas me mostraram que entendeu? Nós estamos aqui, mas vamos ajudar quem está ao entorno da gente, né? E eles deram toda a condição para mim chegar a ser o auxiliar de encarregado e aposentei como supervisor técnico de uma seção que cheguei a comandar 65 pessoas, entendeu? E era eletricista das locomotivas. Não, eu começo aprendendo com essas pessoas, aprender as máquinas elétricas das locomotivas. Mas era também ligado ao prédio, à manutenção do prédio. A gente fazia as duas funções, né? Depois foi separado e tal. Eletricidade industrial e eletricidade E com eles eu aprendo uma profissão que não existe no mercado, escola que ensina, que é a reparação dos motores e geradores de locomotiva. E não tem escola para isso. E eles me ensinam. E na época depois, quando separou, depois de um ano, separou essa seção, eu fui só trabalhar como prédio. Manutenção do prédio. Só que depois aí, com a falta de mão de obra, aí o Jarola, que era o chefe da oficina de Jundiaí, vai me buscar e falar, seu lugar é lá na seção de rotativo. E eu preciso de uma pessoa lá que conhece. E na época aposentou todo mundo e sobrou eu. Com o conhecimento daqueles que me passaram o conhecimento, entendeu? Aí eu acabo começando uma nova sessão de rotativo, uma outra visão, aí com o meu conhecimento, com as pesquisas que eu já tinha e tal, modernizo a sessão, né? E faço com que a sessão tenha um ganho profissional e técnico, né, nessa caminhada, né? Mas olha, eu tenho muito porque eu aprendi a base. E era separado por turmas, né? Qual era a sua turma? A minha turma lá é a turma 33. E hoje, veja bem, hoje... 33 é a idade de Cristo. É a idade de Cristo, né? Mas era a sessão, a turma 33, né? Que tinha um código lá, cada sessão tinha um código, né? Mas depois eu fui supervisor das duas áreas, da 33 e 32, que era um eletricista que só mexia com locomotiva, né? Tá. Nós estamos com o nosso tempo tá se encerrando, mas antes eu gostaria que você você chegou a ser instrutor ou professor na escolinha ferroviária? Sim. A minha entrada na ferrovia também, ela teve uma precocidade no ensino. Porque eu entro na ferrovia, eu entro na área elétrica e começa a mudar algumas coisas técnicas de normas, né? E aí precisa subestação, precisa rearmar quando desarma por algum motivo. Quem fazia isso aí? Eram os vigilantes, os guardas. E aí o chefe da oficina, eu preciso dar um treinamento para esses guardas. Isso já em 77, um ano que eu estava aqui já, eu fui dar aula para... Ou seja, você foi devolver aquela oportunidade que tinham te dado. Isso, entendeu? Fantástico. Então, tá vendo? Segura aí que você tem muita história. Vamos encerrar esse bloco e a gente já volta já. Bom, vamos para o nosso terceiro espaço. Eu chego a ficar um pouco triste, né? Porque o tempo corre muito rápido. E essa pessoa aqui tem história que demais, né? E as histórias, eu gosto muito do Admilson, né? Como pessoa, e gosto muito de ouvi-lo porque é uma pessoa extremamente positiva, né? Consegue pegar as maiores dificuldades, até o carrinho de sorvete que não passa no túnel, e depois chupar todos os sorvetes, né? Então essa pessoa é fantástica. Admilson, vamos conversar um pouquinho agora sobre as lembranças, as memórias, essas coisas. Não somos mais tão jovenzinho, né? Correto. E aí chega uma hora que a gente começa a viver mais
desse passado todo. No nosso caso, nós estamos nos preparando para isso, né? Que eu sei que é a correria que você faz aí no dia a dia, né? Eu também tenho uma vida tripulada, mas daqui a pouco também já entra mais nas lembranças. Então vamos falar sobre isso. Eu gostaria de começar conversando contigo sobre essa relação com esses amigos que você deixou, e eu sei que seu avô me parece que também foi ferroviário, desse sentimento de passado. Bom, com relação a essa parte sentimental, emocional, podemos até dizer assim, a gente começa a entender um pouquinho mais dessa vida, dessa história, quando nós passamos a nossa situação no museu, né? Você também... Museu da Ferrovia, Museu da Companhia Paulista, isso, né? Museu da Companhia Paulista, que a gente acabou criando uma situação lá, né? Nós 4, né? E ali que talvez eu começo entender um pouco mais sobre a minha família, a minha situação na ferrovia e essa condição de amizade, não é isso? Então veja bem, eu tenho na história o bisavô migrante, né, que vem para Jundiaí e vai trabalhar na ferrovia, na Paulista, faz a sua vida, teve 5 filhos, né, 3 mulheres, 2 homens, as mulheres todas casadas com o ferroviário da Companhia Paulista, os 2 homens também trabalharam na Companhia Paulista, um deles é meu avô, não é isso? Meu pai veio trabalhar também, que vai sair no livro 10 Ferroviário, não é isso? E depois eu. E seu irmão? E meu irmão, não é isso? E é um para a ferrovia também, não é isso? Agora, essa condição de entender o que é a ferrovia na nossa vida é que muitas vezes hoje a gente, que nem você falou, a gente vai viver um pouco da nossa memória. E essa memória minha é basicamente dentro da Companhia Paulista, dentro da ferrovia, dentro da FEPASA, que depois, não é isso? E a nossa luta para preservar a história, que é o museu, criamos a Associação de Preservação da Memória da Companhia Paulista, não é isso? E uma coisa interessante que acontece hoje, não é isso? Eu vejo assim, não existe uma empresa dentro da minha vivência, né, daquilo que eu conheço das empresas aí fora, que depois de quase 20 anos, os funcionários, os amigos, se reúnem, cada época, 1 mês, 2 meses, 3 meses, dependendo da data de cada um, a gente se reúne, faz um churrasco, participa, troca ideias, aqueles que ainda estão vivos, né, porque muitos já se foram e a gente acaba lembrando dos amigos também, e a gente passa um dia junto, no Grêmio hoje, que era também vindo da ferrovia, não é isso? Um clube que foi criado pelo ferroviário, não é isso? E isso que é a vida. E nós vamos envelhecendo junto. E a ferrovia ela proporcionava essa relação de amigos, né? De estar junto, de fazer família, né? Você, na sua história, você me disse que lá em 76, 77, você chegou numa empresa novo e as pessoas que lá estavam te empurraram, te impulsionaram, né? E depois você fez isso com os guardas e agora você me diz que continuam se encontrando as pessoas, os ferroviários, as famílias, essas coisas todas. Isso não existe mais. Não existe isso e nós estamos conseguindo fazer com que essa união continue. Agora, talvez, não sei, a vida... Agora, dentro disso que você está colocando, esses acidentes, incidentes, ou sei lá o que, ou criminais, ou de incêndios, tipo o Museu Nacional no Rio de Janeiro, o Museu Nacional, né, ele guardava a carta da independência do Brasil, né? Como queimou, nós temos que voltar para Portugal. Não tem mais a carta, né? Mas falando de uma coisa mais próxima, que é a nossa estaçãozinha, a estação número 1 da Companhia Paulista. Nossa, e nós temos uma passagem pela estaçãozinha muito forte, né? Eu até retomo, se a gente tiver tempo da gente comentar, né? Na Revolução de 32, a estaçãozinha era a passagem dos pracinhas, da alimentação que ia para os pracinhas.
Tudo era para passar ali. Não é isso? Na estaçãozinha. Na estaçãozinha. Não na SPR. Não, nessa estaçãozinha, não é isso? Que vinha do interior, que vinha de algum lugar, descia aqui. E o trajeto para voltar para São Paulo era esse trajeto. Descia na estaçãozinha, subia Torres Neves e pegava Barão, ia passar na Ponte Torta e ia embora para São Paulo. Esse era o trajeto para voltar para São Paulo. E eu tenho uma triste passagem dessa parte que eu gostaria até de registrar, que meu avô, do lado da minha mãe, tinha um açougue ali na São José, entendeu? E quando os pracinhas estavam retornando para voltar para a capital, eles se aglomeravam ali na pracinha São José e a minha avó estava fazendo carnes, comidas para os pracinhos, né? E infelizmente um dos soldados foram lá dentro do açougue do meu avô e ele acaba mostrando granada, né? E tirou o pino e explodiu a granada na mão dele. É isso. E minha mãe, com 16, 17 anos, também foi atingido com essas estilhadas dessas granadas, foi socorrido no hospital, na casa de saúde na época, né? Mas tudo era o quê? Por causa dessa estaçãozinha. Voltamos na estaçãozinha. Essa estaçãozinha foi toda a passagem das pessoas de Jundiaí que pegavam o trem para o interior, era ali que pegavam. Então a história era muito, como se diz, o movimento ali era muito na época, não é isso? Então eu estava me preparando aqui para te perguntar se a sua história estava mais concentrada aqui dentro da área de roteadores, né, de oficina, mas pelo que você me coloca, a estaçãozinha foi uma marca. E era um marco, né, porque a oficina era uma situação, né, de trabalho, mas a passagem das pessoas era de chegada e saída. Né? E mesmo a parte de produtos, né, que meu pai depois, na época que ele foi, não é feirante, né, ele falava carroceiro, vendia frutas na rua, não é isso? A gente vinha buscar ali. A fruta que vinha do interior descia, descarregava ali e a gente ia buscar as laranjas, bananas, essas coisas, né? Então ali era uma vivência muito grande de pessoas que chegavam e saíam de Jundiaí. Nós não temos aqueles pontos eletrônicos, né, que você vê aí tanto, né, hoje em dia, né? Mas nós também temos uma diretora que fica o tempo todo marcando tempo, né? E ela está dizendo que nós temos 1 minuto e meio. Mas tem uma coisa que eu queria que você comentasse rapidamente, que é o urubu. Então, o urubu, rapaz, nossa, ele, veja bem, nós como manutenção, é isso? E a gente tinha que conviver com esse urubu que vivia lá na caixa de relógio. Em cima do prédio da companhia tem um relógio lá. E muitas vezes a gente ia lá na manutenção no relógio, lubrificar, não é isso? E o colega achava que tinha que fazer o ninho, entendeu? E como ele se alimentava? Então, ele se alimentava no sentido de, ele tinha um buraco lá que era para ventilação, né? Não, mas eu ouvi uma história que ele ia num açougue. Bom, aí já eu tenho uma outra história em cima da pessoa que o alimentava, não é isso? Então ele ia buscar alimentação, comia e trazia para os seus filhotes. O cara dava lá. Mas era até gozado porque foi a primeira vez que eu vi um filhote de urubu. Na realidade é branco, né? Eles são pretos, né? Mas na realidade os filhotinhos é tudo branco. Mas a gente não mexia com ele não, porque tinha aquela história que falou assim, se você mexer, ele vai regoguejar em cima de vocês, qualquer coisa assim. Então a gente deixava ele quietinho lá, mas foi muitos anos ele criando os filhotes ali. Entendeu? Perfeito. Como estamos, diretor de tempo, fechando, né? Então, estamos encerrando mais um programa aqui falando da memória, daria para caminhar muito, porque na ferrovia e o próprio trabalho que o CELB desenvolve hoje está ligado a esse início ferroviário, é um guardião de muitas histórias e famílias e links dessas coisas todas da cidade de Jundiaí e de toda a região. Valeu!